A ideia do salário mínimo é uma ideia maravilhosa, mas é uma prática horrorosa. A liberdade é o fundamento primeiro da existência do homem em sociedade. Sem isso, não há mais nada. Países menos regulados são os países que mais prosperam. O grande problema do monopólio é quando ele é criado por intervenção estatal, benefícios a uma classe específica. Então, a ideia da doutrinação é uma violência à possibilidade da filosofia, da ciência. Eu não sou radical em mais nada, mas na defesa da liberdade, eu sou absolutamente radical. A filosofia é um fenômeno, é um tipo de pensamento que só pôde surgir por conta da liberdade. O sujeito, para se autodenominar filósofo, ele tem que estar muito seguro de si, ou é uma arrogância indesculpável. E está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Ao meu lado tá quem? Felipe Penoni. E ao meu lado, Henrique Sturt. Eu mesmo. E hoje estamos aqui com quem? Quem que veio bater um papo com a gente? Antes da gente falar do convidado, vamos falar do nosso patrocinador, Minimal Club. Pô, Minimal, vocês sabem que a consideração aqui não é só porque patrocina o nosso podcast, porque a gente é consumidor nato do produto de vocês. Inclusive, usa preto o dia inteiro aqui, ó. A gente tem aqui uma recomendação sensacional. As camisetas da Minimal Club. Você que tá precisando de camiseta preta, branca, bem básica, assim, para não perder muito tempo escolhendo. Algodão egípcio. Lá do Egito. O algodão, os caras já pegam, já traz. Você pode lavar quantas vezes você quiser, que vai parecer novinha, parece que você comprou ontem. Não vai desbotar nem nada. Temos 20% de desconto. Exato. Nosso cupom AURUM20 tá aqui na descrição. Perfeitamente. E hoje estamos aqui com um cara que eu sou fã, assisto e acompanho há muito tempo, professor Denis Xavier. Seja muito bem-vindo. Moçada, baita prazer. Caiu de paraquedas aqui em Belo Horizonte hoje? Pois é, cara. Tô num giro aí pelo país, que agora os eventos presenciais estão voltando, né? Então, assim, isso é muito bom, cara. Poder não usar máscara, poder reencontrar os amigos. E você é um cara que, fala bastante, né? Eu gosto. Eu gosto de estar na luta. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, tá aqui um presente da Minimal pra você. Obrigado. Pô, Tamo junto, Minimal. Adoro. Agora tem mais um professor craque aí usando o produto de vocês. Tamo juntos. E aí, Denis, como é que foi essa história aí de se especializar em filosofia, cara? E entrar nesse mundo de pensamentos, eu digo reflexão. Que a filosofia é um negócio esquisito, assim. Ela... cara... Eu fui conhecer filosofia no ensino médio, vai. Assim, que eu realmente travei contato. E tive um professor muito legal, chamado André Silvério. Esse cara me apresentou a filosofia. E aquele negócio, eu digo que a filosofia a gente não escolhe, ela que escolhe a gente. Assim, depois que te pega, é como colocar um par de óculos que você não consegue mais tirar. Né? Assim, os filósofos antigos já falavam isso na linguagem deles, né? Que você é um tipo de visão de mundo que uma vez que você passa a ter, você não consegue mais desfazer dela. Então, eu comecei a tocar nas coisas da filosofia naquele momento, tentando atender a uma demanda social, familiar. Eu fiz filosofia à noite, fazia direito de manhã, fazer alguma coisa tem que fazer para ganhar dinheiro, porque afinal de contas não vai abrir um escritório de consultorias filosóficas, ninguém vai pagar dinheiro nenhum por isso. Mas na verdade o que aconteceu foi o contrário do que eu imaginava. A partir do segundo ano de faculdade, moleque ainda, esse professor que me apresentou a filosofia ia mudar de escola para uma outra escola particular de Uberlândia e falou, eu queria te indicar para assumir as minhas aulas na escola onde ele estava dando aula. Falei, cara, vamos para cima. E a partir daí o direito ficou encostado, foquei na filosofia e a vida tomou conta, cara. A partir de então eu não mexi com outra coisa a não ser com filosofia. E tu foi estudar lá na Itália, né? Eu vi lá na sua bio, lá o nome é até meio difícil de falar. Università degli Studi di Macerata. Eu bonito, fui pra chique. lá, estudei na Sapienza, La Sapienza, Universidade de Roma. Cara, por que eu fui para lá? Eu fui lá para fazer o doutorado. Eu fiz a graduação na Federal de Uberlândia, fiz o mestrado na Unicamp e fui fazer o doutorado na Itália porque a linha de pesquisa que eu assumi para o platonismo, eu sou especialmente um estudioso de filosofia antiga, os maiores nomes estão na Itália. Entre eles, aquele que eu considero o maior de todos, vivo naturalmente, porque a gente tem outros, Giovanni Reale, que morreu há algum tempo, Maurizio Migliori, que é um monstro da filosofia antiga, um monstro em Platão, e eu queria estudar com esse cara. Então, onde ele está?
E eu fui para onde ele estava, assim, para acompanhar mesmo. E o que você acha que torna um cara um monstro na filosofia? É quantos livros ele lê? É a capacidade dele de conectar as ideias? É a capacidade... No caso, veja, eu não sou um filósofo. Ele, que foi meu orientador de doutorado, não é um filósofo. Nós somos historiadores da filosofia. O sujeito, para se autodenominar filósofo, ele tem que estar muito seguro de si, ou é uma arrogância indesculpável. Então o cara faz graduação em filosofia e já mete na bio, filósofo. Cara, filósofo. Filósofo é Platão, é Aristóteles, é Heráclito, Sartre, Kant, Hegel. Eu, para me colocar nessa situação de eu sou igual a esses caras, tá? Assim, eu faço a mesma coisa que eles, tá um pouco difícil. Um pouco distante. Engasguei. É tanta informação que eu engasguei. Tô bem. Recuperou? Primeira vez que eu engasgo o podcast. Que situação horrorosa, meu amigo. Caralho. Ficou até vermelhinho. Então. Não, pode seguir o jeito. Não, fiquei vermelho de sem ar mesmo. A água entrou pelo lugar errado. Exato. Cara, mas é isso. Então nós não somos filósofos, nós somos historiadores da filosofia. E quem que faz do historiador da filosofia um grande historiador? É o cara que maximamente consegue recuperar, como estudioso, o máximo possível, da maneira mais completa possível, o pensamento do filósofo ao qual ele se dedica. Então, o Maurizio Migliori foi um dos caras no mundo que recuperou uma ideia de interpretação do pensamento platônico que estava escondida, na verdade, numa leitura específica das obras de Platão. Então, eu fui atrás dele porque exatamente ele conseguiu reproduzir, essa é a ideia, tentar voltar ao tempo do filósofo e recuperar maximamente aquilo que aquele filósofo disse. Claro, relativizando os fatores temporais. A gente está falando de filósofos que viveram há 2.500 anos. Um cara que viveu há 100 anos já viveu faz um tempo, há 200 anos, 300 anos. 2.500 é coisa pra caramba. Então, você recuperar a dimensão política, filosófica, etc., é um exercício interpretativo de altíssima complexidade. E o cara faz isso de maneira genial. Na sua bio do Instagram tá escrito aqui, defensor intransigente da liberdade. É o que eu sou, cara. Eu sou. Quando que você começou a se identificar com as ideias liberalismo e tudo mais? Tá. Olha, desde que eu comecei a estudar filosofia, eu comecei a me entender nesse universo, nesse debate. Muita gente me conhece pelas redes sociais, algumas pessoas me conhecem pelas redes sociais como aquele que divulga o pensamento do Hayek, do Sowell, da Ayn Rand, do Hoppe, do Rothbard, etc. Mas antes de tudo eu sou um estudioso de filosofia antiga que passou a se dedicar também a esses pensadores modernos e contemporâneos. Por que eu passei também a me dedicar a eles? Porque, cara, a raiz do que eles fazem está na antiguidade. A filosofia é um fenômeno, é um tipo de pensamento que só pôde surgir por conta da liberdade. A filosofia nasceu na Grécia e em nenhum outro lugar. Ela poderia ter nascido em qualquer parte do mundo, mesmo economicamente mais favorável, mesmo uma época, uma civilização culturalmente mais desenvolvida que fosse, ela foi nascer na Grécia. Por que ela nasce ali? Porque na Grécia, por volta do 6º século a.C., diversos fatores históricos se entrecruzaram e foram alimentados pela liberdade. A possibilidade que o cara tem de contrariar o status quo, de contrariar aquilo que a sociedade entende como coisa correta ou ajustada. E o exercício da filosofia nasce daí. Não uma opinião para contraditar pelo contraditar, mas uma opinião marcada por uma investigação racional, uma investigação criteriosa, que tenha método. Portanto, nós somos filhos disso. A civilização ocidental é filha disso. Hoje vocês estão na faculdade, muito do que vocês fazem lá dentro, em termos de método científico, daquilo que é considerado relevante, surge naquele momento. Tudo fomentado pela liberdade. Então é estranho quando você pensa, cara, que hoje as universidades, especialmente as universidades públicas, são o espaço na sociedade mais impermeável às ideias da liberdade. Porque deveria ser o exato contrário. Fala assim, bom, se lá é o espaço de ilustração, de conhecimento, de ruptura com o status quo, segundo conhecimentos criteriosos, ali deveria ser o ambiente da liberdade.
Você não tinha que ter doutrinação. A ideia da doutrinação é uma violência à possibilidade da filosofia, da ciência. Então, a partir dali, quando eu comecei a me inteirar desses assuntos, eu falei, cara, a liberdade é o fundamento primeiro da existência do homem em sociedade. Sem isso, não há mais nada. Não conta amor, não conta solidariedade, não conta compaixão. Se não existe a liberdade para você tocar a sua existência do modo como acha que deve tocar, respeitando a possibilidade do outro fazer isso, não tem mais nada. Então, por isso que eu sou radical na defesa da liberdade. Eu não sou radical em mais nada, mas na defesa da liberdade, do poder de autodeterminação dos indivíduos, eu sou absolutamente radical. Sensacional. E muita gente, às vezes, não conhece muitas visões diferentes, ideias diferentes e tendem a se identificar mais com essas visões, muitas vezes, que são doutrinadas nas faculdades, por exemplo. Nas escolas também, né? Nas escolas e tudo mais, aula de história, geografia. Você já teve algum momento na sua vida que você tendeu mais para o outro lado antes de descobrir essas ideias de liberdade? Sim, cara. Eu até ali, o fim da minha adolescência, eu nunca fui um cara eu não gosto dessas categorias datadas, esquerda e direita. Nosso problema, a gente pode falar disso mais à frente, nosso problema não é esquerda ou direita. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita. É se eu sou individualista ou se eu sou coletivista. Essas são as categorias que a gente tem que estar atento hoje. Porque existe coletivismo de direita. Existe um modelo de domínio do indivíduo que é de direita. E eu não estou preocupado com qual vai ser o dono da coleira. Eu estou preocupado em me livrar da coleira. Uhum. Tem gente que gosta de discutir qual é o melhor dono da coleira, né? Mas, cara, há uma série de fatores, né, que vão promovendo essa mudança de mentalidade. Eu fui social-democrata. Então, assim, eu nunca fui para usar uma categoria datada, eu nunca fui um esquerdista, propriamente. Também nunca fui um direitista do tipo reacionário, que quer golpe militar, essas imbecilidades. Mas eu imaginava o Estado, eu pensava o Estado como vamos dizer, um elemento interventor que pudesse promover justiça social, a igualdade entre os indivíduos, etc. Eu já comprei essa história uma época da minha vida. Mas é como o Roberto Campos fala, né? Isso é uma gonorreia juvenil que dá e passa. Eu me curei dessa gonorreia intelectual, amadureci e está muito claro para mim, segundo fatos, eu analiso ideias a partir de fatos, que são modelos falidos, são modelos destinados a dar errado, são modelos destinados a tentar controlar a vida do outro. Isso sempre vai dar uma merda. Depois que eu comecei a entender o outro lado, sem ser esse que a gente vê muito nas escolas, sim, a gente vê que tudo faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido. E que sentido. o outro é um jeito mais fácil de você pensar, porque você se coloca numa zona de conforto absurda, né? Exatamente. E assim, cara, eu acho que tudo eu estudo muito criatividade, né? Uhum. E eu vejo as coisas tudo se conecta no final, assim. Eu acho que tudo parte do mesmo princípio, né? Que, assim, por mais que existem N interpretações do ser humano... Sim. O ser humano é cada vez que passa mais complexo. Meu pai, ele falava uma coisa pra mim que eu acho que é um fato, né? Óbvio que esses números não são reais, mas ele fala, ó, a vida de todo mundo é um livro, 95% das páginas é igual, de todo mundo. O que muda são os outros 5%. Um, ele nasceu numa origem mais humilde, o outro, ele é mais rico, o outro é de uma raça, o outro é da outra, um é mulher, é homem, vamos dizer assim, capacidade. É meio que, assim, tudo muito parecido, né? Sim. E eu acredito muito no poder do desconforto, cara. Eu acho que o desconforto, ele é algo que, quando você entende o poder de entrar numa situação de desconforto na sua vida... se desafiar, entender os seus limites e não ficar ali parado, simplesmente olhando pro teto e sendo refém do seu humor. Sim. Cara, eu acho que muita gente acaba chegando a conclusões que às vezes a gente vê nas escolas, que a gente vê ali com os nossos professores de história, não estou generalizando. Sim. Eu antes... agradecia, olhava aquilo como uma maravilha, por quê? Porque era legal ouvir, né? Mas quando chega uma pessoa mostrando como as coisas realmente funcionam, dói. Mas você só vai entender que vale a pena quando você ir lá e
colocar em prática, né? Ou seja, trabalhar pra caramba, se desafiar. Eu tô aí nesse desafio de maratona, então, assim, de atividade física. Chega aqui todo manqueba. Eu cheguei todo quebrado, disciplina e tal. Cara, mas é isso. Você sabe que os gregos falavam do exercício da filosofia como um exercício psicogênico, ou seja, é a alma sendo exercitada como você exercita o corpo na academia, ou no seu caso, na rua, correndo maratona. Então, você só consegue romper os seus limites, você só consegue vislumbrar coisas diversas exatamente promovendo esse desconforto. O processo educacional, ele é desconfortável. Se ele está confortável, ele está errado. Tá errado. Ele está errado. Perfeitamente. Então, quando você trabalha uma mentalidade monopólica dentro da universidade, com a qual todo mundo tem que concordar, que é uma visão compartilhada por todo mundo. Quem pensa diferente tem que ser silenciado. Quem pensa diferente tem que ser cancelado. É claro que aquilo ali causa um conforto e é a pálida ideia, falsa ideia, de que aquilo faz tanto sentido que qualquer oposição tem que ser solapada. É tão maravilhoso que qualquer pessoa que defenda uma coisa diversa é um inimigo, é um adversário a ser batido. Quando, na verdade, não, cara. O processo educacional... E aí, mesmo nós que temos posições mais claras, eu estou o tempo inteiro me testando. Falar assim, olha, será que não é isso mesmo? Cara, será que um certo grau de intervenção não seria bem-vindo? Olha, deixa eu pensar isso melhor. E você estar sempre analisando esses processos de aquisição de conhecimento. Nós temos uma cilada cerebral que é... Outro dia eu falei isso não sei, numa entrevista, alguma coisa, mas estudos mais recentes da morfologia cerebral mostram que depois que você adere a uma determinada ideia, a uma determinada ideologia, até o músculo, o cérebro, enquanto músculo, ele se conforma em termos físicos. Ele vai se conformando. Então, esse exercício não é um exercício simples. Eu entendo as pessoas que ficam incomodadas quando chega um cara maluco e fala assim, isso aí que você toma como verdade é uma sombra, como para usar a metáfora da caverna de Platão. Você está olhando para sombras projetadas no fundo da caverna. Já pensou que pode ter uma realidade diferente dessa, fora da caverna? Então o cara se espanta com aquilo e não quer sentir esse desconforto. Mas as pessoas que lidam melhor com esse desconforto promovem uma existência individual mais digna e, por via de consequência, promovem uma sociedade à altura da que merecemos. Então eu vou dar uma viajada aqui. Viajemos. Mas vamos ver se você vai entender a minha ideia. Você é um defensor da liberdade. Sendo defensor da liberdade, entra aí um quesito de liberdade de expressão, você poder defender as suas ideias. Sim. E hoje em dia a gente tem rede social que as pessoas estão aí postando, falando. Sim. E vira e mexe a gente acaba vendo umas informações que por mais que a gente não defende, mas a gente tem um determinado conhecimento para filtrar o que a gente acha que é certo e o que a gente acha que é errado. Sim. E a pessoa que não tem esse filtro? Por exemplo, tem muita gente que fala que faculdade não serve para nada e que é uma perda de tempo. Mas no fundo, é uma estratégia de marketing para o cara, às vezes, vender o curso dele, entendeu? Tá. Eu vejo isso, eu entendo que aquilo é uma estratégia de marketing. Por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre marketing. Agora, a pessoa que está de fora e que não tem conhecimento sobre marketing, ele vai tomar aquilo como verdade absoluta e, às vezes, ele pode foder a vida dele acreditando na ideia daquele cara, não fazer a faculdade e, assim, até entro também com uma outra pergunta. Qual a importância da faculdade além do diploma? Porque você fez várias, né? Sim. Benoni, olha, veja. Nós temos que pensar em termos muito pragmáticos, em termos muito concretos. Precisa assim, de fato, tem pessoas, especialmente num país como o nosso, que é um país muito mal formado, nós temos um processo educacional claudicante, nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, é o sistema brasileiro. Então, a gente não tem nenhum motivo para se orgulhar disso, é uma constatação a partir da qual a gente tem que trabalhar para melhorar. Alguém vai dizer assim, então nós precisamos filtrar. Nós precisamos de alguém que vá dizer àquelas pessoas que não têm um filtro adequado o que é ou não que elas devem absorver como conteúdo, aspas, verdadeiro. Se a gente parte desse pressuposto, a gente entra num outro grande problema que é qual vai ser a alma sacrossanta que vai dizer
que conteúdo deve ser absorvido como verdadeiro e que conteúdo não deve ser absorvido. O STF, o editor da sociedade brasileira, quer dizer... Então, eu concordo muito com a posição, por exemplo, do Jordan Peterson, quando ele fala o seguinte: a liberdade de expressão é uma merda. Por quê? Porque a gente é obrigado a conviver com a excrescência da condição humana. Gente falando besteira, fake news, lixo ideológico. É muito ruim. Gente atacando as pessoas por cor da pele, por sexualidade, atacando religião. É muito ruim isso. Mas a alternativa é muito pior. A alternativa a isso, a convivência direta com essa excrescência sem filtro apenas o individual, resultado de uma formação intelectual de cada um, a alternativa seria uma intervenção muito perigosa de sistemas de controle que vão dizer historicamente para onde deve rumar a sociedade. Isso já foi testado antes, no nazismo, no fascismo, no comunismo, no todos os ismos de direita e de esquerda, os coletivismos de direita e de esquerda, regimes totalitários que fizeram isso, chamaram para si a responsabilidade de dizer o que você pode ver nas redes sociais, que tipo de filme você pode assistir. Imagine um governo no século XXI falar assim, tem que censurar esse filme quando você tem a responsabilidade doméstica. Eu era assim, cara, né? Eu era moleque, começava uma cena um pouquinho diferente no filme, a gente alugava fitas, tinha que rebobinar, vocês nem sabem o que é isso. Meu pai e minha mãe falavam, eu tenho uma irmã, Denis, Érica, vai estudar. Quer dizer, eles fazem o filtro. Por que eu tenho que ter indicação de idade determinada pelo governo? Não, cara, então, lembra o caso lá famoso do sujeito pelado no museu? Olha, se eu sou o pai da criança, eu avalio se deve ou não ver o quê, em que situação. Se a gente for esperar o momento ideal para dizer, agora todo mundo está em condições mínimas de filtrar, a gente vai ficar aqui até o século sei lá qual. Então a gente tem que começar a colocar esse movimento e pagarmos o preço por isso. Os alemães, por exemplo, pagaram um preço alto por isso. Um dos povos mais instruídos do mundo, ali pelos anos da Segunda Guerra Mundial, promoveram uma carnificina chamada Holocausto. Os caras hoje, eles não gostam nem de falar muito nisso, mas eles têm lá a todo momento, quem anda pela Alemanha, em cada esquina, memorial, lembrança, não sei o quê. Olha, cuidado. Por quê? Porque, cara, os nossos erros se tornam aprendizados. Então, se a gente tiver que aprender com erro, votando em cara errado, votando em cara corrupto, votando em safado, votando em criminoso, e a gente vai tomando na cabeça, mas a linha de aprendizagem vai. Hoje a gente já tem, por exemplo, não é questão de otimismo, a gente tem movimento liberal, movimento libertário, a gente tem bibliografia desses movimentos em língua portuguesa, a gente tem podcasts como o de vocês, difundindo essas ideias. Então nós vamos num arco de aprendizado. Isso pode se dar mais rapidamente ou menos rapidamente. Nós vamos escolher o ritmo dessa mudança. Eu não gosto nada da ideia de dizer que o outro não é capaz e que, portanto, nós aqui, do alto da nossa torre de marfim, é que devemos determinar o que eles podem ou não consumir ou como devem ou não consumir. Acho isso de uma arrogância, de um paternalismo indesculpáveis. E essas ideias de liberdade, liberalismo, até trazendo um pouco para a economia também, livre mercado, isso tudo, você não acha que isso é um pouco utópico também, que a gente conseguiria chegar num determinado estágio desse? Olha, há uma grande discussão, especialmente sobre a posição dos libertários, né? O libertário é aquele que vai dizer, olha, não tem meia liberdade. Não tem como eu te dizer assim, não, eu aceito que você roube o outro em 20%. Roubo é roubo. Você está tomando uma coisa do cara, então você não tem o direito de fazer isso. Então não tem como fazer isso em gradações na visão libertária. 50%, 70%, 100% ou não é 100%. Já uma certa linha liberal tenta negociar com elementos históricos, dizendo assim, olha, tá, você faz uma concessão aqui em função de uma certa conformação da sociedade. Independentemente disso, se é utópico ou não utópico, nós estamos numa situação tão periclitante, a nossa situação é tão imersa na estatização das relações, numa legislação que toma conta das minúcias da nossa vida, que eu estou muito pouco preocupado
se a gente vai 100%, 90%. Se a gente andar 5%, eu vou falar assim, cara, andamos muito, vamos continuar. Então, ficam esses libertários de rede social, por exemplo, e eu tenho muita simpatia pelos libertários, talvez até seja um libertário, mas aqueles caras de rede social que ficam lá postando coisa, mas não vão pra briga, não. Não vão discutir política, não vão discutir dentro da universidade. Dói, porque dói, né, cara? Assim, cara, mas aí você entende que você fica numa briga... Sim, não, eu tô dizendo, né? Porque é um desconforto ir pra briga. Entendeu? Exato. Por isso que muita gente não vai, fica com medo de receber ameaça, essas coisas. Exato. Mas olha que loucura, cara, porque veja, nós que somos conservadores, eu falo conservador bem entendido, né? Esses bolsonaristas, radicais, idiotas que tem, não. Eu tô falando o conservador que leu autores conservadores, sabe o que é o conservadorismo? Edmund Burke, Kirk. Então você tem aí Scruton. O que a gente está dizendo é conservadorismo, liberalismo e libertarianismo e objetivismo, que é a corrente da Rand, para colocar no meio, nós somos aliados, cara. Nós somos aliados. Se colocar 4 políticos na Câmara, no Senado, que sejam objetivistas, libertários, liberais e conservadores de fato... Esses caras vão votar 99% das vezes juntos, em todas as pautas. Há uma visão muito... tem 1% ali, 2% ali que dá uma desandada e só. Agora imagina se você tem um aliado maravilhoso desse. O nosso grande adversário, então não é o libertário versus o liberal. Isso é ridículo. Eu fico vendo algumas páginas, assim, promovendo briga interna, briga intestina. Cara, os nossos adversários são outros. Os nossos adversários são outros. A gente tem partidos socialistas, nós temos partidos comunistas. Nós temos uma gente de mentalidade totalitária para combater. Assim, para quem não sabe, tá? Qual que é o verdadeiro prejuízo que o comunismo oferece para a sociedade, para o mundo? Esses sistemas coletivistas, eles têm uma espécie de deturpação de uma ética razoável. Eles partem do pressuposto de que faz sentido eu olhar para o outro como um instrumento, como uma coisa para promover uma determinada ideia sustentada ou patrocinada ou defendida por grupos ou pela sociedade, né? A própria Ayn Rand vai dizer assim, o que é a sociedade? Essa gente que fala em nome da sociedade. O que é a sociedade? Cara, ninguém sabe o que é a sociedade. Quem fala pela sociedade? Na verdade, quando a gente fala a sociedade quer isso, é um indivíduo que se diz representante, né, porta-voz dessa sociedade, ou do movimento negro, ou do movimento gay, ou do movimento feminista, ou do movimento quilombola. Fala assim, as mulheres querem isso. Como as mulheres? É muita gente, né? As mulheres querem isso. Os negros querem isso. É muita gente aí. Tem muitos indivíduos aí que certamente não querem aquilo, ou pelo menos não querem da forma como está sendo feita. Então, esses regimes coletivistas, eles invertem uma ética do indivíduo em prol de uma coletividade. Só que essa coletividade ela é difusa e dissolve o indivíduo. Então não tem mais o Stuart, não tem mais o Pennoni, não tem mais o Denis, não tem mais o João, tem os homens. Mas o que significa isso? Nada. Quem são os homens? Não tem você com seus interesses, com suas capacidades. Você com seu tempo de empenho, com a sua determinação, ou com a sua preguiça, ou com seu esforço, etc, etc. Então eu preciso preservar essa instância do indivíduo. O que esses regimes não fazem é exatamente isso. Eles não preservam as instâncias individuais. Eles colocam todo mundo num saco só e dizem, olha, ou você faz isso, se submete em nome de um bem maior, e que bem maior é esse? Em nome de um bem maior, ou nós vamos te colocar num gulag. Ou, mais gourmetizado, nós vamos te cancelar. Né? Nós não vamos votar em você. Então, funciona mais ou menos assim. São regimes que colocam o indivíduo não como um fim nele mesmo, mas como um meio de realização de outros projetos que não são deles. Resumindo, se você tem uma ideia extraordinária, para todos nós que estamos aqui, e não consegue apresentar essa ideia para que a gente a toque voluntariamente,
Você precisa de uma força de lei para fazer isso. Você precisa tomar do outro o que ele tem para fazer isso. Você precisa agredir o outro, violar o outro na sua individualidade para fazer isso. Abra mão da sua ideia. Abra mão da sua ideia. Porque ninguém nasceu para ser estuprado na sua condição de indivíduo, naquilo que escolhe para si como motivo de existência, como razão de ser da sua vida. Então, o que esses regimes fazem, e por isso que não dá certo. Quando você pune o cara que estuda, que faz, que realiza, quer dizer, no regime comunista você fazia isso. Não, você é um grande professor de filosofia, mas eu prefiro você capinando. Você vai para a fazenda comunitária, capinar e plantar, porque a gente precisa de comida, a gente precisa de filosofia. Então, vocês assistiram aquela série... que teve um acidente nuclear lá, meu Deus, Chernobyl? Já me falaram muito dela, é boa? Cara, assista. Porque aquilo ali ilustra bem. E eu tenho um querido amigo que viveu o regime soviético e veio para o Brasil, que passou, né, pelo regime soviético. Ele fala, é bem aquilo. Você pega uma física nuclear, que começa a fazer medições depois do acidente, e ela vai chegar no chefe do setor dela. O chefe do setor dela era um padeiro. Nada contra os padeiros, eu amo pão. Mas você concorda que padeiro, para discutir física nuclear, não é exatamente o que se deseja numa sociedade razoável. Sim. E ela falava, tá com uma contagem errada aqui, eu sou física, não sei o quê. Ele fala assim, mas eu sou seu chefe. Aí ele diz, só que agora, ele diz, né, eu sou seu chefe. Bom, mas você não tem conhecimento técnico nenhum. Tá, mas o partido me colocou aqui. Eu sou amigo dos caras. Esses regimes só prestam para quem é amigo dos caras. Não tem nenhum socialista feliz num regime socialista se não for amigo dos caras, que mandam, que fazem fortuna. Então, assim, essa é a realidade dos fatos. Ainda que incomode alguns. Fazer o quê? E você pega até exemplo também de Cuba, Venezuela. Os caras estão tudo lá com dinheiro, tá tudo lindo, mas você vê a população inteira tá lá, destruída. Claro, e assim, você desarma a população... Você faz controle de mídia, você faz controle social, controle de liberdade de expressão. E no final, as pessoas passam a viver de ração. Eu nunca vi uma história de um cara pegar um jet ski e falar assim, vou sair de Miami e vou para Cuba porque lá tem hospital e escola. Cara, não tem. Mas tem o jet ski. Agora você vai pegar a gente colocando a família inteira em cima de uma balsa fodida para atravessar um braço de mar com um tubarão para tentar chegar no capitalismo opressor. Isso acontece o tempo inteiro. Não tem aquele memezinho, né? Quando o muro caiu, pergunta pro seu professor de história para onde as pessoas correram. Tem o filme do Al Pacino lá, o Scarface. Uhum. Ele sai de Cuba e vai para os Estados Unidos e chega lá e aí consegue crescer no mundo das drogas, né? Isso não vem ao caso. É livre mercado. Não, mas assim... Mas no filme, no início, mostra, tipo, as pessoas vindo de Cuba, de balsa, tipo, todo mundo, assim. É uma miséria, assim. As pessoas... Eu não sei, eu acho que é algo de reptiliano no cérebro, que um dia vai explicar essas coisas. Como que ideias claramente absurdas, claramente em descompasso com a natureza humana, podem prosperar dessa maneira. Como prosperam hoje ainda no mundo, né? Você tem fenômenos nos Estados Unidos, Bernie Sanders, o cara fala absurdos, assim. O próprio Biden e tal. Não porque eu seja trumpista, porque quando você fala de um, você tem que falar que não é. Eu sou um defensor da liberdade, então, como eu disse, coletivismo, para mim, é o grande problema. Mas, cara, essas pautas progressistas, é incrível como que isso... simplesmente não incomoda as pessoas, né? De ver que não dá certo, não vai dar. Não é porque o Denis não gosta, não é porque vocês não gostam, é porque isso contraria a natureza humana. Cachorro não voa. Você pode ficar jogando ele do 10º andar continuamente. O máximo que você vai conseguir é matar um punhado de cachorrinho inocente. E então foi o que aconteceu na história. Toda vez que você tentou forçar um sistema de existência que viola a condição humana natural, os resultados aparecem. Basta ver quais são os países para os quais nós queremos ir. Quando a gente fala em sair do Brasil, para estudar, para trabalhar. Estados Unidos, Suíça. Para os países que apostaram nas liberdades. Que apostaram em graus diversos nas liberdades individuais. É simples assim. Não é que é muito complexo. É que no Brasil a gente tem que pisar e repisar o óbvio o tempo inteiro.
E a gente comentou aqui também da Venezuela, você falou do capitalista opressor e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza também, e muita gente tem o discurso de que isso é culpa dos capitalistas opressores, dos empresários que estão explorando os trabalhadores. Isso realmente é verdade? Cara, eu acho isso tão engraçado, porque o Roberto Campos fala assim, o problema do Brasil não é o capitalismo, porque ele nunca deu as caras por aqui. Não é o livre mercado, porque ele nunca deu as caras por aqui. Nós, brasileiros, não sabemos exatamente o que é um regime de livre mercado. Hoje eu peguei um avião, saí de Florianópolis, passei no Rio de Janeiro numa conexão e vim para Belo Horizonte. Cara, nós temos 2, 3 companhias aéreas. É ridículo. Nós não temos competição, nós não temos livre mercado. Pra você montar aqui uma companhia aérea, você tem que condenar o seu negócio. Os investidores do exterior olham e falam assim, me traz lá, o que é CLT? Como é que é esse negócio aí? O Brasil é o país que mais tem processos trabalhistas sozinho em relação ao mundo inteiro. Nós, brasileiros, temos mais processos trabalhistas. O Brasil tem uma coisa que nós inventamos, chama justiça do trabalho. Então, a nossa, em termos de ranking internacional de liberdade econômica, nós estamos entre os últimos colocados. Você pega esses rankings todos que avaliam liberdade econômica, capacidade que nós temos de abrir empresas, fechar empresa, reabrir empresa, negociar. Cara, é tudo fechado. A gente está experimentando aberturas muito sutis, mas as regulações são imensas. Então, como é que você pode falar num país controlado como o nosso, de economia fechada como o nosso, de que o capitalismo é culpado de alguma coisa? São fatos. Desde que o capitalismo surge, há uma ampliação na curva de riqueza, porque as pessoas acham que economia é jogo de soma zero, não é isso? Então, para o Pennoni ficar mais rico, eu tenho que ficar mais pobre. Para você fica mais pobre porque eu fico mais rico. É como se tivéssemos só uma quantidade de água dentro desse copo que fica passando de um copo para o outro. E as inteligências supremas não percebem que riquezas são criadas. Nós precisamos criar riquezas. E riqueza é criada com o modelo capitalista de existência. Até porque, tipo assim, se você vai colocar companhias aéreas para competir com as atuais, às vezes você pode criar uma companhia que tem um posicionamento completamente diferente das outras. Por exemplo, companhia aérea que dá acesso às pessoas com renda menor, com passagens mais baratas, por exemplo. Você sabe que outro dia as europeias estavam discutindo colocar encostos para as pessoas viajarem de pé. E eles fizeram, pesquisa de mercado, uma grande aceitação. Por quê? Porque você vai fazer, especialmente na Europa, você vai viajar de um país para o outro, 40 minutos de voo. Então o cara cortou a água, cortou o banheiro, cortou as poltronas com espaço, vai te colocar em pé. Mas você não viaja de ônibus em pé do seu bairro pro centro e mas fica aí vai 2 vir horas e tal? vai vir, sei lá, a mulher do Didi, igual que ela fez um dia lá, que ela falou que o aeroporto tava igual a rodoviária, que ela ficou putaça que... Não, você entende a mentalidade dos caras? Assim, não, se você for abrir uma companhia aérea, tem que ser nas seguintes regras. Tais e tais e tais. Não, beleza, ok. Você se meteu tanto na minha empresa que eu não vou aí, cara. Eu vou voar à Europa, eu vou voar aos Estados Unidos. Vai abrir um banco no Brasil. Tudo. A nossa vida ela é encalacrada. É uma burocracia para tudo. Outro dia, deixa eu contar um detalhe aqui, sórdido da minha vida. Sórdido, tô brincando. Outro dia eu resolvi fazer vasectomia. Cara, soviético. É o meu corpo. Eu sou um homem adulto. Falei, não vou querer ter filho. Eu quero fazer vasectomia. O Estado chega em mim e fala assim, você não está certo disso. Você não tem certeza. Aí eu falo pro Estado, foda-se você. Eu quero fazer vasectomia. Não, mas você não está seguro o suficiente. Você tem que passar por um psicólogo. Aí, não, você já consultou sua esposa? Não, mas e se minha esposa não tivesse de acordo? Realmente o Estado coloca limitações para isso? Que isso, velho. Tenta fazer. Espera chegar. Agora, na idade que você tá, nem sonha. Ah, não, mas eu não tenho... Quantos filhos mínimos você tem que ter para fazer vasectomia pelo SUS? Cara, isso é controle total das minúcias da sua vida. E o Enem? O que você acha do Enem? Um lixo.
um lixo centralizador de instâncias governamentais. Veja, o que nós, defensores da liberdade, defendemos? Máxima descentralização. Como é que você pode fazer um sistema público, universal de avaliação num país do tamanho do Brasil? Com todas as nuances regionais, com todas as características locais. Pô, se o cara fica gripado um dia da prova, antes da prova, ele não faz a prova. Pelo amor de Deus, faz um negócio local. Voltam lá os vestibulares daquela universidade tal, que tem um conteúdo próprio. Sabe, uma universidade no Amazonas é uma universidade que tem tendências diferentes de uma universidade no interior de Minas Gerais, que tem outras no interior da Bahia. Nós somos um mundo. Aí você vai me dizer que um cara num gabinete em Brasília, num ar-condicionado engravatado, vai determinar o que todo um país tem que consumir em termos educacionais, modelos únicos de educação. Cara, isso é tirânico, velho. Isso é soviético. E mais do que ser tirânico e soviético, não funciona. Porra, se você coloca todo mundo sobre a mesma condição ali pra fazer uma prova, você não, aí entra naquilo que você falou. Tipo assim, não vai ser a disciplina, a forma que o Stuart vê as cores no céu, que ele poderia às vezes se tornar um baita de um artista renomado. Ele não, tem que fazer o Enem porque todo mundo tem que ser um homem ou uma mulher. E numa sociedade coletivista, cheia de intervenções como a nossa, é fundamental ser medíocre. Medíocre no sentido latino da palavra, mediocre. Você precisa ser mediano. Mediano. Eu não sou contra a ideia de um currículo básico nacional. Não sou contra. Você poderia falar assim, olha, o que um brasileiro minimamente tem que saber? O básico de matemática, o básico de português, língua estrangeira, talvez, um pouquinho de ciência. Tá bom demais. Tá bom demais. O resto, as escolas decidem, os pais decidem, as prefeituras decidem. Descentraliza esse negócio. Botar o moleque de 10 anos para ler Memórias Próximas de Brás Cubas, é uma bosta. Velho, assim, é surreal. É surreal. Aí os caras ficam em Brasília tomando decisões em âmbito nacional, quando quem sabe verdadeiramente as necessidades, os problemas, o que precisa, o que não precisa, está na ponta. E fica escravo de um regime centralizado. Então, daí, por isso que nós somos contra a ideia do sistema aranha, né? Que coloca, se eu mato o sistema nervoso central, as patas não funcionam mais, que é o que nós temos hoje. Se você destrói Brasília, fica todo mundo assim, agora, né? Não é isso. Você tem que destruir Brasília, metaforicamente falando, e conferir poder às pontas. É a estrela do mar. Você corta um tentáculo, tem vida própria. Você corta, tem vida própria. Você dá autonomia. O antifrágil, né? É o antifrágil. É um antifrágil. Então você joga para as pontas resolverem. Penor, quem sabe o que acontece dentro desse podcast, o que ele precisa ou não precisa? Quem tá aqui? Vocês. O Chula. O Chula. O Chula é o cara que trabalha com a gente. Ele é a única pessoa, não é ele e o Wagner. São as únicas pessoas que realmente ganham dinheiro no podcast. Mais do que a gente, inclusive. Cara, olha, vê, você pega um burocrata estatal que diz que uma escola tem que gastar... E é assim que acontece, tá? Não estou inventando nada, não. Uma escola tem que gastar 20% do seu orçamento com tal coisa. Aí a diretora da escola fala assim, engraçado, na minha região eu não preciso dessa coisa. Eu consigo essa coisa, sei lá, fruta. Eu consigo com a doação de um fazendeiro, vizinho que adora a nossa escola. Então eu não preciso gastar 20% do meu orçamento. Mas eu não tenho banheiro na escola. Você não pode gastar com banheiro. Porque a verba está... O sistema central determina 20% é para comprar fruta. Você não pode usar para arrumar o banheiro. Mas os meninos estão caindo dentro da vala porque a gente não tem banheiro. Então não tem problema. Você entende como é que a centralização é terrível é um modelo terrível de administração, só que dá muito poder a quem está nele, né? Dá muito poder. E as cotas na faculdade? São políticas populistas que emocionam, que tocam o coração. Ah, que legal, vamos reparar um erro histórico. Não repara nada. Não repara nada. Você varre a sujeira para debaixo do tapete, mas ela continua exatamente onde está. Estamos completando agora 10 anos de políticas de cota nas universidades. Os resultados são pífios, porque, na verdade, a grande massa de homens e mulheres negros
de pessoas em situação fragilizada socialmente, essas pessoas não chegam às portas da universidade. Esse é o problema. E o movimento negro não comprou a briga como deveria comprar da educação básica de qualidade. Então, toda vez que você faz medidas reparatórias que não vão na causa, só vão nos efeitos, você vai continuar tendo sérios problemas. E agora já estão discutindo mais 50 anos de cotas. 10 anos não foram suficientes, os nossos números só fizeram piorar, os nossos números educacionais só pioraram. A gente não consegue responder a números que nós colocamos, desafios que nós colocamos para nós mesmos, e agora estão falando até em 50 anos de cotas. A gente gosta de mentir para a gente mesmo. E o que você acha das redes sociais? Você acha que a rede social hoje ela é um mundo ali que você acaba tendo essa liberdade, mais acesso à liberdade comparado com o mundo físico, por exemplo? Cara, mas não há dúvida disso. Não há dúvida disso. O que a gente pega, por exemplo, é o caso do Luva de Pedreiro. Sim. Moleque lá que saiu do interior, zona rural da Bahia. Eu descobri esse sujeito ontem. O que é aquilo? Ele fica chutando bola? Ele chuta a bola pro gol. A galera se sentimentalizou ali com a situação dele, porque ele joga em um lugar muito humilde. Porque eu vi que ele tem muitos seguidores e tal. Não, ele assim... explodiu muito rápido. Ele explodiu... Eu não entendi aquilo. Não, o Luva de Pedreiro é uma parada que, assim, é algo que a gente vê acontecendo direto na internet, né? Só que ele teve uma repercussão mundial. Porque, assim, é um moleque que ele chuta a bola pro gol, ele fala de um jeito, assim, muito... Ele é muito único, humilde, né? Popular. Né? Ele fala de um jeito único e palavras que a gringa lá consegue reproduzir muito facilmente, entendeu? Tá. Então, as pessoas no mundo inteiro começaram a reproduzir vídeos parecidos com o dele. Cara, e por ele estar sempre falando de Deus nos vídeos, agradecendo e sendo sempre um moleque feliz e tal, pô, o Brasil abraçou a ideia dele. Legal. E um mês o moleque saiu da zona rural, lá do interior da Bahia, e ontem ele tava lá com o Neymar. É isso, cara. É isso. É a mágica da liberdade, da comunicação, de poder falar, de poder descentralizar as coisas. Eu acho que a rede social fez um enorme favor, porque, por exemplo, a gente não... eu estou partindo do pressuposto que vocês compartilham algumas das ideias liberais que eu defendo, mas que espaço nós tínhamos no Brasil, cara? Não tínhamos. Até muito recentemente, vocês não eram nascidos, vocês são muito novos, mas até muito recentemente, você tinha o único parlamentar brasileiro que defendeu o liberalismo estrito sensu foi o Roberto Campos, e um pouco antes de morrer, ele falava da solidão que ele experimentava. Assim, eu fico muito só. Ele gritava sozinho contra um congresso inteiro. Essas ideias que trazem prosperidade, que trazem emprego para as pessoas, que trazem o melhor da nossa condição. É um sistema perfeito? Não é. Mas não há modelos perfeitos, há modelos melhores. Por que o modelo que a gente defende é melhor? Porque ele é corrigível. Ele busca instâncias de correção, ao contrário dos sistemas centralizados que forçam numa certa direção. Então, as redes sociais permitiram a gente falar sobre essas coisas e atrair pessoas que intuitivamente pensavam assim, ou nunca tiveram acesso a isso. Então, cara, é fenomenal. É um espaço maravilhoso. Isso aí que você falou é muito um pouco da ideia da mão invisível ali do mercado. Sim. Que as coisas elas vão acontecendo, sim. O mercado mesmo toma conta de quem vai continuar e quem vai sumir, né? Uhum. É uma visão pessoal que eu tenho. Eu sempre tive muita dificuldade de entender mão invisível na escola, de entender assuntos mais liberalismo. Eu nunca entendi direito o que era liberalismo. Porque não tem. Mas eu tive muita ideia, tipo, eu via, por exemplo, Che Guevara como herói, sim. Eu entendia comunismo. Sim. Isso, você acha que está dentro da questão da doutrinação nas escolas? As pessoas falarem que não há doutrinação, eu digo isso sempre. Você nunca vai encontrar nas minhas redes sociais, nos meus livros, nos meus artigos, nada de estapafúrdio do tipo teoria da conspiração. Vocês estão falando de uma coisa que não existe. Eu sou um cara da universidade. Se existe uma coisa na universidade, nas escolas, é controle de mentalidade. É doutrinação num certo viés. Eu canso de falar para pessoas o dia inteiro, pessoas instruídas. Pessoas fizeram faculdade, fizeram mestrado, fizeram uma boa escola, que nunca ouviram falar nessas ideias. Nessas ideias que tocaram a história de grandes países, de grandes nações. Então, esse é um projeto. Esse é um projeto educacional. E, porra, se entra um professor liberal na escola, eu acho que, tipo, o próprio ambiente
expulsa ele, né? Claro. Você imagina, eu sou professor da Universidade Federal de Berlândia. Um cara como eu que pensa, como eu penso numa universidade federal, é uma persona não grata. É uma persona não grata. Você enfrenta a rejeição, já enfrentei um pouco de tudo, ataque de natureza administrativa, judicial e tudo. Hoje a coisa esfriou um pouco, porque vai ganhando uma certa dimensão aqui fora e tudo bem. Mas quantos colegas meus que pensam como eu penso e que não falam, não tocam no assunto? Alunos que pensam como nós pensamos e não tem a menor coragem de abrir a boca em sala de aula. Mas nunca o cara vai fazer isso. Então ele passa ali 4, 5 anos ouvindo aquilo, aceitando aquilo para sair e falar assim, agora eu não dependo mais dessa merda, então eu vou tocar minha vida. Mas é horrível, cara, porque você retroalimenta um sistema de controle muito degradante, muito degradante. E você trouxe um livro aí, o que ele é? Isso aqui é um presentinho para vocês. Na verdade... Capa bonita, pô. Cara. Na verdade, quem me acompanha sabe que nos últimos poucos anos eu lancei uma coleção de pensadores liberais, libertários e conservadores. Inclusive eu tenho. Massa, cara. É a Breves Tem o Lições. do Thomas Sowell. Sowell e o do Hayek. Do Hayek. Aí publicamos Hans Hoppe e publicamos Ayn Rand. O livro sobre a Ayn Rand virou um best-seller. Bacana, legal. Então, Legal. Como é que não tem esperança, né? Como é que a gente pensa que não está mudando? E... Você acha que a rede social teve um... Não, foi determinante. Foi determinante isso aí. Sabe por quê? Se Roberto Campos tivesse Instagram, você acha que... Nossa, cara. Aquelas frases que ele solta, aqueles cortes que ele faz. A gente fez um Instagram do Roberto Campos. A gente reproduz as coisas, né? Nesse sentido metafórico. A gente reproduz o tempo inteiro as coisas que ele fala. Se ele tiver um lugar, então ele tá satisfeito. Pô, ele tá. Ele tá, porque assim, cara, é um gênio que merece todo o nosso respeito. E tipo, até antes de você falar do livro, tipo, só um contraponto que eu queria entender, tipo, o lance... cara, eu esqueci o que eu ia falar. Mano, eu tava com um negócio agora na cabeça. Isso é o excesso de maratona. Você tem que segurar um pouco. Eu tô de jejum, cara, ainda. Mas enquanto você pensa nisso, esse livro aqui foi o de 2021, foi o do ano passado, que está caminhando para best-seller também, que é também sobre a Ayn Rand, que era um material sobre o qual eu gostaria de ter tratado no livro anterior e não foi, que também tem uma questão de dimensão e tudo, não adianta fazer aqueles livrões gigantes que ninguém vai ler. Que ninguém vai ler. Então, aí eu publiquei esse daqui, A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo. Então, é um presente para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês apreciem. Biblioteca do Auron. Biblioteca do Auron. Quem vai ler primeiro, par ou ímpar? Ímpar. Ganhei. Isso aqui é o quê? Isso é um regime levemente democrático. Teria um jeito, Levemente. Não tem como os dois ler junto? Né? Tem também. Cada dia não seria muito legal, não. Não seria Prefiro muito legal. não ler junto. Ô, Denis, tem uma coisa que eu queria te perguntar. A gente estava até falando de mão invisível do mercado e tudo mais. O mercado se autorregula, as empresas boas que prestam serviço de qualidade vão crescer, vão prosperar, vão comprar outras empresas. As que não entregam serviço vão simplesmente desaparecer, vão sumir. E naturalmente pode ser que aconteçam movimentos tipo Ambev. A Ambev era uma empresa que começou pequenininha lá, foi comprando, fazendo fusão, aquisição e virou uma gigante que hoje acho que tem 70% do market share e só não tem mais porque tem o CAD que está barrando aquisições porque seria domínio total de mercado e poderia ter controle, poder de precificação, cobrar um preço mais alto e tudo mais. Como que funciona isso? O CAD deveria existir para ajudar essa situação de impedir que aconteça uma precificação muito cara. Igual gasolina, por exemplo. Tem só Petrobras e tá a gasolina nesse preço agora. Não tem nada que o CAD possa fazer que a competição não possa fazer melhor do que o CAD. Na verdade, o que acontece? Quando você cria monopólios de competência, monopólios porque aquela empresa atende melhor as demandas da população num preço mais baixo, numa qualidade mais alta, é justo que ela seja monopólio. É justíssimo. Então, se eu tenho uma fábrica de cerveja que produz uma ótima cerveja, pelo menos ótima no sentido de atende às demandas, a um preço bem legal, então, se ela tomar 80%, 90% do mercado, ok. Mas assim ela vai impedir a competição. Ela não tem como impedir a competição, porque no momento em que ela deixar de atender às demandas desse público, que só fez dela grande porque atendeu a essas demandas, simplesmente nós vamos começar a comprar cerveja do cara que faz cerveja aqui no quintal de casa.
E a galera vai começar a migrar para lá e vai descobrir, igual mão de pedreiro... Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Que começou... Mão de pedreiro é maravilhoso. Pô, pior que, tipo assim, a galera deve olhar e falar, como é que ele fala mão de pedreiro? Ele vive numa rocha? Ainda bem que você vive numa rocha. É igual esse menino que de uma hora para outra falou assim, todo mundo foi para lá para ver aquilo. E isso acontece no mercado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma fabricazinha de picolé que ameaça as grandes produções de sorvete picolé porque começou a produzir um negócio muito gostoso a um preço acessível e começou a ameaçar um monopólio. O grande problema do monopólio é quando ele é criado por intervenção estatal, benefícios a uma classe específica. Então fala assim, eu não sei o caso específico da Ambev, não estudei o caso da Ambev, então não quero falar besteira, mas muito provavelmente tem dinheiro público entrando a juros que não são os juros do mercado. Aí não é justo. Aí não é justo. Aí você tem que criar sistemas. É maluco isso. O Estado entra com mais grana, facilita a vida do sujeito, quebra a competição com todos os outros que não têm lobby junto ao governo. Nossa. Quebra, porque você está injetando dinheiro artificialmente numa empresa que não tem lobby junto à classe política, e aí você vai criar um CAD para segurar o cara. É um contrassenso. É aquela... soltar. É aquela ideia de que o Estado criou um problema e as pessoas querem mais Estado para resolver o problema que o Estado criou, né? Exatamente. É o tempo inteiro isso, cara. Eu tô nos bastidores da política em Brasília. É o tempo inteiro isso. O Estado cria um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Com mais Estado. E você começa a punir o cara que é bom, o grande empreendedor, o estudioso, o empenhado, e começa a financiar o que não presta. Por exemplo, as universidades e as escolas públicas, quais são as que têm mais grana? Quais são as que vão receber a maior parte do dinheiro público? As que têm péssimos resultados. Porque elas vão falar assim, a gente tem resultado ruim porque a gente está precisando de dinheiro. Se você tem uma empresa, você tem um pool de empresas na sua mão, você tem 10 empresas, onde é que você vai pôr dinheiro? Na que te dá retorno, meu amigo. Aquela que está fazendo com menos mais, aquela que está bem calibrada, aquela que está entregando. E tipo, tem aquele debate lá que fala que a Marta deveria ganhar a mesma coisa que o Neymar. Pô, que conversa fiada. Aí a galera fala que, na realidade, eles não dizem isso, é porque fazem investimento no futebol feminino, né? Que deveriam investir mais no futebol feminino. Pois parte mais ou menos da mesma ideia? Os empresários têm total liberdade de investir se quiserem. Ninguém está impedindo. Então eles analisam o resultado que o futebol masculino mesma entrega. Mesma coisa, modelos masculinos e femininos. Quem ganha mais? Manequim feminino ou masculino? Feminino. E eu vejo que muita gente dá essa resposta, mas mesmo assim, a turma que defende que a Marta deveria ganhar, eles ainda têm argumento, tipo, mas não é uma coisa meio óbvia. É uma galera que tem um cérebro muito prejudicado. É óbvio. E aí ele parte pra agressão, né? Não, e depois fala assim, do tipo, o Neymar ganha muito mais do que o professor. Claro, velho. E tem que ganhar mesmo. Você acha que o Neymar, um cara que move... E eu odeio futebol e menos gosto ainda do Neymar. Mas um cara que movimenta zilhões... Um cara que leva a gente pro estádio, que tem mídia, que para um tweet do cara custa quanto? O cara não tem que ganhar mais? Ele está atendendo uma demanda. Só é valorizado por causa dessas pessoas que, inclusive, falam mal dele. Exatamente. Aí esse mesmo povo que diz, não, porque a Marta, não, porque o futebol feminino, não vai lá na hora do Campeonato Brasileiro de Futebol e ficar lá assistindo a televisão aquele jogo chato. Porque é chato mesmo. Quer dizer, então, é o interesse das pessoas. A empresa, ela prospera em função do que ela resolve de problema das pessoas. E isso, por que a gente tem que ter liberdade? Porque eu não sei o que amanhã vai ser importante para nós. A gente entrou numa pandemia. Empresas quebraram, empresas prosperaram. Quais foram as empresas que prosperaram? As que resolveram mais rapidamente os nossos problemas novos numa situação que a gente desconhecia, chamada situação de pandemia. Quais foram as empresas que quebraram? Foram as empresas que não conseguiram responder às demandas da sociedade numa situação de pandemia. Amanhã, essas mesmas empresas que cresceram vão quebrar, as outras vão surgir. É a história. A história é essa. Eu era um professor de filosofia que falava para 20 pessoas sobre grego, filosofia antiga,
Porque esse termo técnico aqui em Platão. Comecei a falar desses autores aqui, comecei a aparecer um pouquinho mais. Porque eu sou mais maravilhoso fazendo isso do que falando de filosofia antiga? Não, porque isso daqui chama mais a atenção das pessoas, é demanda. As pessoas querem ouvir essas coisas. Então hoje eu não viajo para falar de Heráclito. Eu viajo para falar desses autores aí. Não é porque eu me dedico mais a eles, é porque as pessoas querem ouvir mais sobre eles. É simples assim. As pessoas querem ouvir, as pessoas pagam, as pessoas resolvem. E ainda nessa questão de pessoas ganharem mais do que outras, tem toda aquela questão, eu queria fazer 2 perguntas em conjunto. Sobre o salário mínimo, porque as pessoas acham que se não tiver o governo, por exemplo, interferindo nas relações, vai acontecer exploração e o salário que as empresas vão pagar vai ser muito baixo, vai ter essa questão da exploração. E isso realmente é verdade, salário mínimo deveria existir para fazer essa proteção. E outra, se não, qual que seria a solução para até mesmo resolver essa questão da renda da população, que grande parte está abaixo da linha da pobreza? O salário mínimo foi criado, ele foi inventado para manter uma classe da população que era menos instruída, que era menos capacitada e menos produtiva à margem do mercado, para deixar essas pessoas morrerem de fome mesmo. Ela foi pensada num sistema de eugenia, de purificação da raça. Ou seja, se você não consegue... eu tenho uma empresa, eu vou contratar alguém, eu vou contratar por 1.000, esse cara tem que me devolver na forma de produtividade 1.500. Bom, um cara que vai trabalhar na minha empresa, eu vou pagar 1.000, ele me entrega 800... eu não vou contratar, ele vai ficar fora do mercado. A ideia do salário mínimo é uma ideia maravilhosa, mas é uma prática horrorosa. Porque, na verdade, qual que é o salário mínimo? O salário mínimo correto é 0. O salário mínimo correto é 0. E daí, eu faço cálculos em função do que eu posso pagar dentro da realidade da minha empresa em função de uma estrutura de mercado. Ou eu vou começar a criar dinheiro artificialmente para pagar as pessoas. Nós temos pesquisas no Brasil, vocês sabem tão bem disso quanto eu, que mostram que muitas pessoas desempregadas hoje se disporiam a trabalhar por menos do que um salário mínimo registrado em carteira. Seria a chance que elas teriam de se alimentar, de minimamente sobreviver para criar uma chance de catapultar a sua existência. Foi isso que aconteceu nos países pobres que se tornaram países ricos no mundo inteiro. Você começa com o que é possível e depois você vai galgando condições melhores. Mas nós não. Nós queremos, assim, meter na caneta que o salário tem que ser aquele e que, portanto, todo o resto tem que se adequar para pagar isso, mesmo quando a estrutura não permite. Ora, mas se tem um cara que não tem preparo intelectual, preparo em termos técnicos, não tem conhecimento que vá gerar uma determinada riqueza na minha empresa que me permita pagá-lo tanto, por que eu vou pagá-lo tanto? O máximo que vai acontecer é criar desemprego, que é o que acontece, né? Não por outros motivos, os países menos regulados são os países que mais prosperam. Eu acho muito engraçado, tem um vídeo de um cara assim, não é um absurdo um chinês que ganha $2 por dia, um menino colocando a mão dentro de um tênis para fazer, lembra essa polêmica do tênis, né? Que o menino tinha que colocar a mãozinha lá. Aí você, o que você sugere? A fábrica pode sair de lá. Você está tirando do menino a chance de ganhar $2 por dia. Para você, que é classe média aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, que não está preocupado com o que você vai comer daqui a pouco, a gente vai sair daqui a pouco, vai comer, a gente não está fazendo conta. Vai lá, vai comer, vai pedir, vai viajar, etc. Você está tirando desse menino a chance de sobreviver e de catapultar as suas possibilidades de vida. É isso que você está fazendo. Ah, Denis, é o ideal? Não, é o possível. É a realidade que é construída dessa maneira. É assim que as coisas se dão. Então, o salário mínimo é 0 e as relações têm que ser livres. Você tinha me feito uma outra pergunta. De como resolver isso, de aumentar a renda da população. Cara, o que aumenta a renda de população? Produtividade. Produtividade, que está associada à educação, a conhecimento, à inovação tecnológica. Terra. Tudo que nós não temos. Terra? Terra nós temos pra caramba. Só que você pode ter terra adoidado. Se você não tiver gente produzindo tecnologia para otimizar o uso. A gente até avançou bastante nisso, mas não a nossa custa. A gente tem muita tecnologia importada. A gente tem muita gente de fora que vem e tal. A gente continua produzindo commodities o tempo inteiro. A economia brasileira ainda é, em larga medida, uma economia de commodities. A gente não produz tecnologia, a gente não produz inovação. Por quê, cara? Porque
Velho, a nossa escola é uma tragédia. Saiu um número outro dia no estado de São Paulo. A gente não está falando dos estados mais pobres do Brasil. No estado de São Paulo, os alunos do 3º ano do ensino médio conhecem em matemática o que se espera de um aluno do 7º ano do ensino básico. Se isso não for uma tragédia, é surreal. Nós, enquanto povo, nós não sabemos ler um texto, e não é interpretar, não, e compreender um texto. Aí como é que você vai falar de tecnologia, inovação, produtividade? O nosso regime econômico é fechado. Como é que a gente vai falar em competição? Então, cara, se a gente não começar a trabalhar nessas bases de maior abertura, mais educação de qualidade, não tem como criar riqueza. Aí a gente fica realmente numa soma zero da economia, tira de cá, põe de lá, põe de cá, tira de lá. E a gente que está na internet, a gente percebe muito isso. Muitas vezes quando algum vídeo viraliza ou então tem um crescimento maior do que o normal, não é só o nosso público que está assistindo, por exemplo, a gente começa a ver pelos comentários o nível que realmente o Brasil está. A pessoa faz um comentário ali xingando algum determinado ponto do vídeo, quando na verdade você não mencionou absolutamente nada daquilo. Exatamente. Ou então alguma questão de matemática básica. Eu tenho um canal de investimento, então eu falo, o investimento vai render 100% do CDI. O CDI hoje está em 10%, por exemplo. Sim. Então, quanto que é 100% de 100? 100% de 10? As pessoas não conseguem fazer esse cálculo para saber. Então, muitas vezes, o problema de aumentar a renda da população é justamente isso. É a educação básica, que a gente tenta resolver colocando as pessoas na faculdade, mas isso só vai abaixar o nível da faculdade também. Exatamente. Tem que resolver a causa lá atrás. Bravo. É exatamente esse o ponto. Você tem pesquisas que indicam que as pesquisas variam um pouquinho, mas boa parte do público universitário brasileiro é analfabeto funcional. Alguns vão dizer em casa de 25%, até mais do que isso. É muita coisa, 1 para 4, 1 para 3, analfabeto funcional. Ou seja, o cara está na faculdade, ele lê um texto e não consegue compreender o texto que ele está lendo. E vai sair com diploma. Por quê? Porque você baixou muito o nível. A nossa ciência... Aí os caras vão falar assim, porra, mas que merda, fica só coisa ruim. A nossa ciência, ela é uma das que menos tem impacto em relação à quantidade de papers que nós produzimos. Mas, cara, por que a gente faz isso? Um diagnóstico bem feito é fundamental para a gente avançar no sentido correto. Nós somos um país de enorme potencial, nós temos tudo. Antes de entrar aqui, eu estava vendo um vídeo famoso do Roberto Campos, a gente falou muito dele aqui, o Roberto Campos falando de Hong Kong. Falou assim, que é um lugar que tinha que dar tudo errado é Hong Kong. É um pedaço de pedra, que não tem água, não tinha energia, era uma vila. Os caras investiram em 2 coisas, educação e livre mercado. Educação e livre mercado. Vira uma potência econômica em 20, 30 anos. Então é legal estudar a história de Hong Kong, você acha? Cara, é uma referência que hoje até a gente já tem outras. Por exemplo, a Estônia. A Estônia, leste europeu, um país que era uma vila de fazendeiros, de roceiros. O que virou? Educação, livre mercado. Educação, livre mercado. Explodiu. Explodiu. É uma potência europeia em termos educacionais, em termos econômicos. Ou seja... Cara, a gente não tem que inventar nada. Pega o que funciona, aplica essa merda, pelo amor de Deus, tá lá a receita. Agora, as pessoas têm que se deixar convencer, no sentido de ter a chance de ouvir aquilo que não tá na escola, não tá na universidade, não tá no mainstream. É isso, chegar às pessoas. Denis, sensacional. Muito obrigado pela sua participação. É muito bom falar aqui com gente que entende das coisas. Eu adorei falar com vocês exatamente por isso. Adorei o papo. E a gente até comentou no começo que muitas vezes as pessoas não têm acesso a diferentes ideias. Sim. E elas tendem a concordar com alguma ideia específica porque não enxergam o outro lado. Então, trazer um pouco desse lado também, que a grande parte da população não tem acesso, acho isso 100 mil seguidores, né? À toa que o cara tá voando aí no Instagram. Nada, velho. Assim, é tão bonito isso, cara, porque eu sou um professor de filosofia. Eu não sou um popstar, eu não tenho mídia grande, eu não participo de programas de TV, nem nada, mas... Primeiro, eu brinco muito, eu sou um cara super bem-humorado ali. Necessário na internet. Eu posto meme e tal, tiro sarro, mas quando tem que falar sério, eu falo sério. E assim, eu procuro apresentar as ideias e eu coloco o bode na sala. Assim, isso aqui, olha como é a realidade. Agora, se vocês querem concordar ou não,
Pensa aí. Problemas pensa a respeito, de cara. vocês. Porque a pior coisa é tentar mudar a mentalidade do outro, a força, colonizar o outro. Não é. Então, fala assim, cara, bate um papo. Fala assim, ó, se você quiser... Até o olhar Jean isso Turco daí- fala muito isso nas aulas. Ele vem muito nessa linha. A aula dele é mais ou menos nessa linha. É aquela velha máxima, né? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. É Inclusive, isso. você tem o direito de ser tolo. Tem uns amigos que falam assim, você que tá em Brasília tinha que ir ao MEC e meter esses livros aí pra ser obrigatório. Não, obrigatório faculdade. não, pô. Eu falei, velho, vocês estão loucos? É contra tudo que eu defendo. Pra fazer, porque eu acredito nessas ideias, porque eu sei que essas ideias funcionam mais do que outras, que eu vou falar, é obrigatório. Pra você faz muito mais sentido deixar o moleque, sei lá, se o cara quer ler Harry Potter, um dia ele pode chegar Pronto. na farmácia de... Eu só Right. preciso que o cara ouça falar e que ele tenha a chance de ouvir a respeito de maneira criteriosa. Só. Mais E, nada. ô Denis, só antes da gente encerrar, que eu acho muito legal, assim, porque vocês acabam lendo... Você lê todo dia? Não todo dia, eu tenho viajado muito, Aham. mas quando eu sento pra ler, eu leio mesmo, nervoso. Show. Você conhece algum paradoxo, de forma rápida, assim, algum paradoxo interessante que você poderia compartilhar com a gente? Algum paradoxo? Porque, tipo assim, o Jean Turco falou do asno de Buridan, né? Que fala do burro lá que tava... Que, assim, é um paradoxo pra galera fazer a reflexão aí no final desse podcast e levar pra vida, vamos dizer Cara, olha, eu tenho uma imagem. As pessoas estão muito preocupadas. É uma imagem estoica, da filosofia estoica. Sim. Eu gosto sempre de me referir a ela. Tem um querido amigo, Raduan, também, que se refere muito a ela constantemente nas falas dele. É assim, a gente não tem que se preocupar tanto com o mar bravio. A gente tem que se preocupar com a qualidade do casco do navio. Então, não chega a ser um paradoxo, mas é uma imagem, é uma Sim, metáfora sim. que eu acho interessante para dizer: para de tentar controlar tudo aquilo que te incomoda lá fora. Deixa as pessoas tocarem as suas vidas, deixa as pessoas tocarem as suas existências e cuida do seu casco. O que afunda o navio é o buraco no casco, não é a tempestade, é o Perfeito. buraco no casco. Então não deixa furo no seu casco, toca a sua vida. E eu sempre peço para as pessoas fazerem 3 perguntas liberais diante das pautas, que eu acho que resolvem muita coisa. Primeiro, afeta a existência da sua vida em termos biológicos? Ameaça a sua existência em termos biológicos? Se não ameaça, deixa pra lá. Ameaça a sua liberdade de fazer as coisas que você quer fazer? Se não ameaça, deixa pra lá. Afeta a sua propriedade privada, inclusive o seu próprio corpo? Estão tentando tomar o seu corpo, tomar as suas coisas para realizar alguma coisa? Se não, deixa pra lá. Isso, cara, corta as tolices em 99% dos casos. Show de bola. Sensacional. Galera, aqui ó, vou Tamo colocar junto. o link da Amazon pra vocês aqui na descrição. Lembra do cupom da Minimal, 20% de desconto pra vocês. E onde que a galera pode encontrar você na rede social? Cara, eu tô muito no Instagram. O Facebook virou uma terra meio hostil, assim. Eu acho que veio um negócio meio cansativo. Bom dia da vovó, só. É, aquele negócio bem, assim, retrógrado, né? Eu tô lá só meio por, assim... porque tô, mas Pra não eu tô falar muito que no não tá, Instagram. né? Pra falar que não tá. É o prof.Denis Xavier. Meu nome é bem assim, 2 N's e Y. Eu estou condenado à eterna pobreza. Vai estar aqui Cara, no... 2 N's e Y. É, meu amigo, O nome você não pode ter assim um vai puta ganhar conhecimento. Você dinheiro. não tem um arroba no Instagram que seja fácil, tá ferrado. Mas é Denis Xavier com 2 N's e Y. Eu tô lá, é fácil de achar. Tamo Show junto, de Vagão, bola. é nóis. Valeu, deixa o like, compartilha com os amigos, deixa seu comentário e é isso. Mais uma vez, Valeuzão. terminamos com sucesso. Graças a Deus. nóis. Tamo junto. Tá assim, vamos Valeu. almoçar que eu tô morrendo de fome.